Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais uma leitura do livro Alegria e Triunfo. Estamos indo aí para o nosso terceiro capítulo e ele é o que? O poder da palavra. Antes da gente continuar, quero dar um recadinho aqui para vocês que temos vídeos aqui todos os dias, os preceitos diários que estão maravilhosos. Gente, não perca, porque tá vindo numa progressão de evolução, de abertura aí de portas do seu interior para toda essa expressão de Deus sair de dentro de você e você ter todos aí os seus desejos, a sua vida transformada. Então não percam. Todos os dias nós temos aqui os preceitos diários às 6 horas da manhã, todas as quartas-feiras ao meio-dia, a leitura do livro Alegria e Triunfo. Segunda e sexta temos alguns ensinamentos aí teóricos, algumas afirmações, o que os autores falam, os estudiosos, falam aí para nos incentivar a continuar neste trabalho de fé, de acreditar, de mudanças de paradigma, tá bom? Então, vamos lá para a nossa leitura do livro Alegria e Triunfo, da editora Pensamento. Esse livro ele é muito antigo, gente. Ele tá aí entre os mais lidos para quem tá nessa busca de um novo paradigma, um novo pensamento, uma nova vida. Então ele tá aí entre os mais lidos para quem tá começando, mas ele tem muitos exemplos aqui. Então eu acho que isso ajuda a gente a continuar na nossa fé, na nossa confiança de que tudo já deu certo na nossa vida. E muitas afirmações aqui, muitas citações bíblicas, como eu já falei, nós viemos dessa base, vamos dizer, desses ensinamentos das escrituras, seja ela a Bíblia, o Corão, seja a maioria desses ensinamentos falam sempre a mesma coisa. O que diferencia é a interpretação que nos foram mostradas, que nos foram passadas. Então isso daqui é uma quebra de paradigmas para nós que estamos procurando realmente mudar e tirar todas essas cracas de cima da gente e ficar de posse do nosso poder aí, tá bom? Então vamos lá. Terceiro capítulo, o poder da palavra. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12:37. Se conhecesseis o poder de vossas palavras, teríeis grande cuidado nas vossas conversas. Bastará observardes a reação de vossas palavras para verificardes que elas não vos voltam vazias. Por meio das palavras que pronunciais, estáis estabelecendo continuamente leis para vós mesmos. Então, conforme a palavra que você fala, conforme você vai proferindo palavras, elas vão se tornando leis, elas vão entrando no seu corpo, no teu cérebro, no seu subconsciente, e aí é onde tem a comunicação com a mente cósmica e é aquilo que vai se realizar em sua vida, Não é assim, eu falei hoje e... Não. Aí quando você fala, você ressignifica aquilo que você pensou e já muda imediatamente para que não faça essa conexão aí, que não fique plantada essa semente no seu subconsciente e assim não se tornar uma lei na sua vida. É isso que ele quer dizer aqui. Nossas palavras se tornam leis na nossa vida. Conheci um homem que dizia constantemente: sempre perco o trem. Ele parte invariavelmente no momento que chego à estação. Tinha ele uma filha que costumava dizer: sempre alcanço o trem. Ele chega sempre no momento em que também chego. Cada um deles tinha estabelecido uma lei para si mesmo, uma lei de insucesso
e outra de êxito. É de fato semelhantes que vem a força das superstições. A ferradura ou pé de coelho não tem poder algum. Porém, se afirmardes e acreditardes que esses objetos atraem uma posição feliz, isso criará em vossa mente subconsciente a expectativa do bem, a qual produzirá o resultado. Entretanto, tenho notado que depois que o indivíduo progrediu espiritualmente e adquiriu o conhecimento de uma lei superior, isso não dá mais certo. Com efeito atingido certo ponto, vossa alma não pode mais voltar atrás e não encontra mais apoio nas imagens gravadas. Ele vai explicar o porquê que isso acontece aqui. Um professor de esoterismo refere o seguinte caso. 2 homens que frequentavam a minha escola tiveram grande êxito nos negócios durante vários meses, porém, repentinamente sofreram uma grande queda. Procuramos analisar a situação e descobri que, em lugar de fazerem suas afirmações e esperarem em Deus o êxito e a prosperidade, tinham comprado um macaquinho da sorte. Expliquei-lhes, então, compreendo o que sucedeu. Confiastes no macaquinho da sorte e não em Deus. Jogai fora esses macaquinhos e apelai para a lei do perdão, pois tendes o poder de perdoar ou neutralizar os vossos erros. Resolveram desfazer-se dos macaquinhos e desde então tudo retomou o caminho do progresso. Isso não quer dizer que seja necessário vos despojardes de todos os objetos de sorte, ferraduras e talismãs, mas sim reconhecerdes que esses objetos apenas representam o único poder, que é Deus, e servem somente para dar-vos um sentimento de expectativa. Então, gente, aqui as pessoas confundem muito, né? Falam de outras religiões que idolatram santos, que idolatram qualquer outra coisa que seja, que nem no caso aqui ele colocou o macaquinho da sorte, né? Mas o que ele quer dizer aqui é que quando você substitui o poder de Deus, que na verdade é o seu poder, que está dentro de você, por uma coisa que está fora de você, você está pondo uma lei, então você está perdendo a fé em você. Não é aquele objeto que vai fazer as coisas acontecerem na tua vida. Aquele objeto, ele tem somente o poder de te lembrar qual é o teu sonho. O que aquele objeto significa para você? Bom, ele significa que o meu sonho está para se realizar. Ele significa que é aquele sonho que eu quero, ou ter uma perspectiva. Não é ele que vai fazer realizar. Então, é a mudança de visão que você faz através dos objetos. Vamos dar um exemplo aqui de um santo, né? Imagens de santo, que tem várias religiões aí. Não é o santo que vai fazer o milagre em você. Mas quando você coloca a expectativa de que aquele santo conseguiu milagres, você também pode conseguir. Não através dele, mas aquilo significa que ele conseguiu. E quando você coloca isso, você não está tirando o seu poder. Então, cuidado com isso. Cuidado para não entrar no julgamento das pessoas que têm santos em casa, têm imagens. Ou que nem no caso ele falou aqui, né, o macaquinho ou qualquer outra coisa. Cuidado com isso, tá? Não entre no julgamento, na crítica, tá? Aí aqui ele fala outro caso. O mesmo esoterista refere que se encontrava um dia ao lado de uma senhora, cuja situação parecia desesperadora. Ao atravessarem uma rua, ela encontrou uma ferradura e encheu-se de alegria e esperança, dizendo que Deus lhe havia enviado aquele objeto para conservar-lhe a coragem. Olha a diferença, né? Com efeito, naquele momento, era a única coisa que lhe podia gravar na consciência uma boa impressão. Assim, a sua esperança tornou-se fé, e ela finalmente conseguiu um admirável resultado. Notai a diferença de atitude mental. Os 2 homens apenas confiaram nos macaquinhos,
Ao passo que a senhora tomou o aparecimento da ferradura como um sinal de que Deus a protegia. Olha a diferença. É o que eu falei para vocês. Não entre em críticas nem julgamento pelo que o outro tem uma figa, tem um coelhinho um trevo da sorte. Não entre em julgamento, tá, gente? Porque quando você entra em julgamento, você está perdendo o seu poder. A mente cósmica, Deus, não, o nosso ser superior, o universo, a nossa potência infinita, não tem conexão com o julgamento. Então, quando você entra em julgamento, você está atraindo aquilo para você, tá bom? Às vezes tereis grande dificuldade em vencerdes a tendência a atribuir a certas coisas o poder de prejudicar-vos. Parecerá que certas circunstâncias ou certos indivíduos invariavelmente vos trarão desilusões em vossos planos. Entretanto, isso é uma impressão de vosso subconsciente. E para fazer perder tal impressão, é preciso fazerdes a miúde a afirmação: não existem dois poderes, só há um poder, Deus. Portanto, não existem desilusões e o que apareceu denota boa surpresa. Então, vocês entendem aqui nos preceitos diários, né, nos ensinamentos do Masaharu Taniguchi, o que ele fala? Só existe Deus e o que vem de Deus. É exatamente isso que ele está falando aqui. Não há outra coisa que Deus tenha criado. Só existe Deus e o que vem de Deus, nada mais. É um único poder que há aqui no nosso mundo, tá? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Exatamente o que fala os ensinamentos, né, gente? Você vê que tem tudo uma congruência, por isso que eu trago esses ensinamentos para vocês, porque eu acho que isso vai aumentando cada vez mais o nosso processo de quebra de paradigmas, de crenças que limitam o nosso poder. Notareis imediatamente uma mudança e as surpresas felizes começarão a apresentar-se. Uma senhora que tinha grande medo das escadas disse que nada podia fazê-la descer uma escada. Disseram-lhe: tiverdes medo, estarei cultivando a crença de dois poderes, o bom e o mal, e não de um só. Como Deus é absoluto, não pode haver poder contrário, a não ser que estabeleçais pessoalmente uma lei no mal. Para mostrardes que credes somente num poder, Deus, e que não há poder ou realidade no mal, descei a primeira escada que encontrardes. Então, você vê o que ele fala aqui? O medo, existe o medo e o amor. O medo não é de Deus. O medo, gente, o medo ele é uma insegurança, uma falta de fé, uma falta de empoderamento de toda a sua vida, do teu ser, tá? Então, o medo é contrário à fé, contrário à coragem. E Deus é o quê? Deus é coragem, Deus é fé, Deus é amor. Então, vamos prestar atenção aí agora, né? Que vocês já estão de posse desse conhecimento. Logo depois, ela se dirigiu a um banco. Queria abrir uma caixa no depósito subterrâneo. E para chegar a ele, era preciso descer uma escada. Tentou fazê-lo. O medo foi mais forte e ela voltou para trás. Entretanto, ao chegar à rua, lembrou-se das palavras que ouvira e decidiu-se a voltar e descer a escada, enfrentando o falso leão que se achava em seu caminho. Esse foi um momento decisivo de sua vida, pois o medo das escadas a conservara durante muitos anos em limitação. Desceu ao subterrâneo e a escada deixou de existir ali para perturbá-la. O medo, gente, o medo é uma ilusão. A gente acha que vai acontecer alguma coisa se a gente ultrapassar aquela linha que a gente tá vendo, não, a gente acha que tem aquela linha. Então o medo, ele paralisa a nossa vida.
Se você já sentiu medo de alguma coisa, você pode perceber, mesmo quando a gente está numa situação, isso já aconteceu várias vezes comigo. Que nem, por exemplo, aqui gravando vídeos. Quantas vezes no passado eu deixei de fazer isso porque eu não sabia e tinha medo do desconhecido. E hoje eu tô aqui com vocês, gravando vídeo, lendo livro, fazendo os preceitos. Então, gente, o medo, ele é paralisante, ele paralisa a sua vida. Não deixe o medo tomar conta de você. Não deixe dois poderes. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Internalize isso dentro de você. Isso acontece muitas vezes com os indivíduos. Por isso, se quiserdes executar uma coisa que receais fazer, procurai vencer esse temor. Esse modo de agir é uma aplicação da lei da não resistência. Se enfrentardes sem temor uma situação, desaparecerá a dificuldade que representa. Por que desaparecerá, gente? Porque, como eu falei, é uma ilusão. Você põe um monte de coisa, você se sabota através do medo. E aí é onde a tua vida fica paralisada, fica no comodismo, porque você tem medo de ultrapassar aquilo, porque você já conhece tudo que está acontecendo ali. Nós já conversamos sobre isso aqui também, lembra? Pelo contrário, o medo atrai o obstáculo que a coragem afasta. Olha só. Por conseguinte, as forças invisíveis agem sempre a favor daquele que está contínua e corajosamente avançando para a frente, embora ele não saiba. Em virtude das forças vibratórias das palavras, quando o indivíduo fala alguma coisa, começa a atraí-la para si mesmo. As pessoas que falam continuamente de moléstias, invariavelmente as atraem. Quando tiverdes alcançado o conhecimento da verdade, nunca mais deixareis de ter muito cuidado com as vossas palavras. É aquilo que eu falei num vídeo de segunda-feira, aí manifestando os passos para manifestar os seus desejos, né? Quando a gente aqui, que nem ele fala, é da consciência, quando você tiver consciência realmente de que a palavra tem poder na sua vida, você começará a mudar inconscientemente. Olha que legal! Em vez de você falar palavras que te levam para baixo, inconscientemente, você inconscientemente estará falando palavras que te elevam a um patamar maior, a um patamar acima. Olha que legal, é muito interessante, gente. Tem que treinar sempre, praticar sempre. Sempre esteja consciente das suas palavras, dos seus pensamentos, do que você está ouvindo. Peraí, o que está falando essa música? Não, quero ouvir isso não. Não vou falar isso não. Entendeu? Esteja consciente. É exatamente o que ele está falando aqui. O vídeo que eu fiz na segunda-feira aqui da manifestação, como manifestar seus desejos. Uma antiga sentença diz que o homem só devia falar para 3 objetivos: curar, abençoar e prosperar. Olha que coisa linda. Com efeito, o que falardes dos outros, também falarão de vós. E o que desejardes para os outros, também se apresentará em vossa existência. Se desejardes má sorte para alguém, incontestavelmente atraireis para vós. Se desejardes ajudar alguém a triunfar, estareis desejando e facilitando o vosso próprio triunfo. Gente, é muito lindo isso daqui. Lembra que eu falo para vocês? Se vocês não estão conseguindo falar em primeira pessoa, faça em terceira pessoa. Como? Ele, ela, você. Tem aqui no canal os vídeos que falam em terceira pessoa para você para você começar a melhorar essa autoestima sua, tá? Comece a falar tudo que você desejar para o outro. Você viu uma pessoa que está prosperando, viu uma pessoa que está se curando, ou viu uma pessoa que precisa de uma cura física, ore por ela, faça afirmações para ela.
tudo isso, gente, vai voltar para você. E não importa de onde que é, não espere que vai voltar daquela pessoa. Faça dentro de você. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Lembra que, acho que foi no primeiro capítulo, no segundo capítulo, a lei da prosperidade, dai e recebei? É exatamente isso que ele está falando aqui. Quando você dá esse amor, isso retorna para você. Quando você fala que você, nossa, tomara que essa pessoa compre cada vez mais a casa dela, abençoa a vida dela, você está abençoando a sua vida também, tá bom? Mas tudo isso é uma preparação que você precisa praticar. O amor, gente, a gente pode treinar o amor, a gente pode treinar a compaixão, a gente pode treinar a felicidade. Comece a treinar em sua vida. Podeis renovar e transformar o vosso corpo por meio da palavra proferida e da visão clara da forma que desejais possuir, expulsando completamente de vossa consciência a moléstia. Aqui, quando ele fala, podeis renovar e transformar o vosso corpo, não é só na questão de moléstias, de doenças, não. Isso aqui é questão de estética também. Então, quando você fala na questão do emagrecimento, você também pode fazer renovar isso. Basta você o quê? Fazer afirmações para que teu corpo reaja a tudo que está acontecendo ali. Não é só com relação à doença, gente, é com a questão estética também. Porque se você não está satisfeita com o seu corpo, você não está feliz. E se você não está feliz, aquilo está te incomodando. Então você pode sim fazer isso até com relação à estética. Ter um corpo mais delineado, começar a imaginar o corpo que você quer. Isso também, não é só com relação à doença não, tá? Deus pensou em tudo. Deus pensou em tudo quando Ele nos criou, quando Ele criou esse mundo maravilhoso para nós. O metafísico sabe que todas as moléstias têm seus correspondentes mentais e que para curar o corpo é preciso primeiramente curar a alma. A alma é vossa mente subconsciente, que precisa ser salva dos pensamentos errôneos. Lemos no Salmo 3, restaura a minha alma. Com efeito, vossa mente subconsciente ou alma precisa ser restaurada nas ideias retas, e a união da alma com o espírito ou a mente subconsciente constitui o que se chama o casamento místico. Isto é, coisa que deveis realizar um dia. Quando o vosso subconsciente ficar repleto das ideias perfeitas de vosso superconsciente em vós, Deus e o homem serão um só. O que ele quer dizer aqui com casamento místico? Lembra que eu falo para vocês? Quando o teu consciente conseguir enxergar aquilo que você está proferindo, falando, afirmando como verdade verdadeira, o teu subconsciente se conectará com o superconsciente e fará o casamento perfeito aqui, ó, o casamento místico. Então é essa conexão do subconsciente com a mente cósmica, é esse casamento, e aí vocês se tornam um só. Então tudo que você pensar, você vai criar, tudo que você falar, você vai criar. Por quê? Porque o teu olho, a tua mente consciente já está repleta de sementes florindo, de aceitação. Por isso que as afirmações, gente, não é de um dia para o outro. Não desista das afirmações. Todas as técnicas são feitas a partir de afirmações. Vocês podem pesquisar em tudo quanto é lugar aí. As afirmações é a base para você mudar a sua vida. Então aqui ele fala, né, ó, quando o vosso subconsciente ficar repleto das ideias perfeitas de vosso superconsciente. Olha só que coisa linda. Como disse Jesus, eu e o Pai somos um. E o mesmo podereis dizer então, sereis um só com o reino das ideias perfeitas. Sereis o homem feito à imagem, a imaginação, e semelhança de Deus. E recebereis poder e domínio sobre todas as coisas criadas, vossa mente, vosso corpo e vossos negócios.
Então, vossa mente, por quê? Porque é você que está no comando, é a sua mente que está no comando, é a sua mente que vai levar a informação. Então, de repente, você vê uma pessoa doente. Se você falar, nossa, essa pessoa está realmente doente, não vai sarar. O que você está levando a informação? De que aquilo não é Deus. E aí você está levando essa informação para onde? Para você também, para o subconsciente, né? Que ele fala aqui, ó. Está levando para o seu corpo e para os vossos negócios. Então, quando a sua mente vê uma verdade verdadeira do reino dos céus, leva para o subconsciente e aí você vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu corpo e nos seus negócios. Toda moléstia ou infelicidade provém da violação da lei do amor. Disse Jesus: amai-vos uns aos outros, e no jogo da vida, o amor e a bondade ganham todas as vasas. Como ilustração, citarei o seguinte caso relatado por uma professora de ocultismo. Conheço uma senhora que por muitos anos teve a aparência de uma terrível moléstia da pele. Os médicos haviam dito que era incurável e ela se achava em grande desespero. Vivia do pau que receava ter que abandonar sua profissão, pois não tinha outro meio de subsistência. Entretanto, ainda conseguira um bom contrato e na noite de estreia produziu grande impressão. Teve a alegria e satisfação de ouvir palavras elogiosas dos críticos. No dia seguinte, recebeu um aviso de ter sido dispensada, pois um homem que fazia parte do elenco ficara enciumado com o seu triunfo e fizera despedi-la. Sentiu que o ódio e o ressentimento se apoderavam de seu ser, porém, sendo espiritualista, exclamou: meu Deus, não permitais que eu odeie este homem. Durante aquela noite toda, lutou silenciosamente para vencer seus sentimentos maus. Disse-me ao relatar o caso: em pouco tempo senti um profundo silêncio. Pareceu-me estar em paz comigo mesma, com aquele homem e com todo o mundo. Procedi da mesma forma durante as 2 noites seguintes, e na terceira notei que estava completamente curada da moléstia da pele. Pedindo amor e bondade, ela cumprira a lei, pois o amor é o cumprimento da lei. E a moléstia que proviera do ressentimento subconsciente desaparecera completamente. Uma crítica contínua produz reumatismo, pois os pensamentos desarmoniosos e divergentes causam depósitos de sedimentos no sangue, os quais se reúnem nas juntas. Falsos desenvolvimentos, tumores cancerosos e inflamações são causados por ciúme, ódio, medo, recusa de perdoar, entre outros. Toda moléstia resulta da falta de sossego mental. Não há necessidade de perguntar ao doente: o que é que sente? Pode-se perguntar-lhe logo: com quem se indispõe? O ressentimento ou a falta de perdão mental endurece as artérias ou o fígado e enfraquece a vista. O seu séquito de males é interminável. Ao traçar estas linhas, estou terminando a cura de uma senhora, professora que, em consequência de divergência com superiores e do ressentimento que guardava, fora atacada de uma moléstia de pele que lhe causava horrível coceira e para a qual a medicina não encontrava alívio. Na ocasião em que iniciei o tratamento espiritual, ela sofria ainda um grande enfraquecimento da vista, cólicas do fígado e perturbações do coração, conforme o diagnóstico médico. Iniciei o tratamento pela psicanálise, descobrindo as causas morais da moléstia, concluindo com a cura espiritual, que transformou seu ressentimento em amor e simpatia. Um escritor esotérico relata o seguinte fato: certa vez fui chamado por uma senhora que me disse ter ficado doente porque comera uma ostra deteriorada. Respondi-lhe: não é assim. A ostra era inofensiva, fostes vós que a deteriorastes. De quem estáis ressentida? Respondeu-me. De umas 19 pessoas. Ela havia questionado com 19 pessoas e se tornara tão desarmoniosa que atraíra a ostra estragada.
Toda desarmonia exterior indica a existência de desarmonia mental, como por dentro, assim é por fora. Lembra que eu falei para vocês num dos vídeos que eu me queimei? Por que eu me queimei, gente? Porque eu tinha uma desarmonia mental. E quando você tem consciência disso, gente, a cura é muito mais rápida. As circunstâncias vão aparecendo situações para você se curar muito mais rápido. Então, que nem eu falei para você, né? Para vocês, quando eu me queimei, e faz pouco tempo isso, acho que há umas 2 semanas mais ou menos, foi muito rápido a minha cura. Foi muito rápido mesmo, foi questão assim de horas. Aquela ardência não criou bolha. Por quê? Porque eu já tinha consciência e eu fui o quê? Reflexionando com Deus, com a minha harmonia interior. E a cura foi rápida. Os vossos únicos inimigos estão dentro de vós mesmos. E os inimigos do homem serão os que são de sua própria casa. O vosso egoísmo pessoal será um dos últimos inimigos que haveis de vencer, à proporção que vos fordes despertando aos sentimentos de verdadeiro amor. A missão de Jesus Cristo foi trazer a paz na terra aos homens de boa vontade. O que ele quer dizer aqui? Que quando você começa a internalizar e você começa a entrar em paz consigo mesmo, isso quer dizer que você é um homem de boa fé, de boa vontade. Então, por que eu me curei rápido da queimadura? Por que não formou bolha? Eu não fui para o hospital e tudo mais? Porque eu tinha boa fé. Eu tinha boa vontade, na verdade. Eu tinha boa vontade de curar, de me harmonizar com Deus, com a minha mente, com o meu Deus interior, com o reino dos céus. Se tiverdes uma inteligência esclarecida pela luz da verdade, procurareis esforçar-vos, trabalhando para melhorar vosso caráter e manifestar a melhor vontade para com o vosso próximo. Se dirigirdes pensamentos de amor e desejos de felicidade para alguém que vos queira mal, este perderá todo o poder de prejudicar-vos, como podeis comprovar em vossa vida diária. A esse propósito, um mentalista americano relata o seguinte caso. Um homem se dirigiu a mim pedindo para tratá-lo a fim de que pudesse triunfar nos negócios. Era vendedor de máquinas. Na localidade em que estava fazendo propaganda, havia aparecido um concorrente, trazendo uma máquina que dizia ser superior do meu consulente. E ele ficou com receio de ser vencido. Respondi-lhe: antes de tudo, deveis arrancar de vossa mente toda a ideia de medo, reconhecendo que Deus protege vossos interesses e que dessa situação deve surgir a ideia divina a vosso respeito. Isso é o soltar, né, gente? Quando você fala aqui que ele coloca, né? Antes de tudo, deveis arrancar de vossa mente toda a ideia de medo, reconhecendo que Deus protege vossos interesses e que dessa situação deve surgir a ideia divina a vosso respeito. Só existe Deus e o que vem de Deus. Portanto, no dia da demonstração pública, ele se dirigiu ao lugar da reunião sem temor, sem resistência e abençoando o seu concorrente. Terminada a prova, veio dizer-me que o resultado fora muito notável, pois vendera a sua, sem a menor dificuldade. Existe um conhecimento do poder da linguagem falada, e se quiserdes realmente produzir o vosso bem-estar e progresso, deveis adquirir esse conhecimento e estabelecer as vossas conversas de acordo com ele. Cada palavra que expressais exerce uma ação na vossa vida pessoal, a qual será a vosso favor ou contra vós, conforme a ideia expressa pela palavra. Pelas palavras podeis colocar-vos em embaraços, pobreza ou moléstias, ou em harmonia, saúde e prosperidade. Com efeito, cada palavra que emitirdes é uma expressão a qual produz uma tendência particular em determinada parte de vossa entidade. Essa tendência pode manifestar em vossa mente, no vosso corpo, na vida química deste último, no plano dos desejos, no caráter, em qualquer de vossas faculdades,
vindo em seguida a produzir seus efeitos materiais. O vosso modo de falar determina em grande parte o ambiente que tereis, as coisas que realizareis e como enfrentareis as condições que tereis de passar. Quando vossas palavras expressarem ideias e tendências para a moléstia e insucesso, entrareis no caminho que conduz a essas condições. E se essas tendências forem fortes, todas as energias de vosso organismo tomarão essa direção, fazendo esforço para arrastar-vos a esses males ou tomando tais condições como modelos. Pelo contrário, quando vossas palavras expressarem tendências para a saúde, a alegria, o êxito e o poder, começareis a vos mover nessa direção e a criar essas coisas até certo ponto. Cada palavra que falais possui uma força interna e secreta, de natureza boa ou má, a qual determina se a expressão deve ser benéfica ou prejudicial. Essa força de vossas palavras pode favorecer vosso progresso ou atrasá-lo, principalmente quando as expressardes com profunda emoção. Lembra? É o sentimento. Então isso acaba piorando quando você tem aquela emoção, aquele sentimento de proferir certas palavras. Por isso, quando vos achardes perturbados por qualquer aflição, deveis expressar palavras de calma e êxito para vencerdes as forças perturbadoras. Deveis esperar e falar sempre em dias melhores, pois assim as vossas forças internas tomarão uma direção superior e construtiva, cujos resultados não se farão esperar. As vossas palavras expressas com sentimento de coragem, energia, saúde e triunfo vos levarão aos resultados almejados, ao passo que, se expressardes com sentimento de dúvida, insucesso, desânimo e medo, esses sentimentos vos atrairão às coisas más e desagradáveis. Se o tom de vossas palavras for alegre, bondoso e agradável, se os motivos que vos levaram a proferi-las forem nobres e puros, se a ideia que lhes deu origem for elevada e verdadeira, elas serão construtivas. Quanto mais falardes sobre uma coisa, mais influência ela adquirirá em vossa vida. E por isso, quanto menos falardes nas coisas desagradáveis, mais depressa desaparecerão. Então, gente, não fique falando o que está acontecendo na sua vida. Não comente sobre coisas ruins com as pessoas, tá? Se você ainda tem aquela emoção, se não é para dar algum exemplo, alguma coisa assim, não fale sobre aquilo que machuca você, sobre aquilo que está acontecendo na sua vida, os desafios que você está passando, tá bom? Quando Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado, ele se referia ao grande poder que as palavras têm para estabelecer no éter uma corrente vibratória capaz de produzir os mais extraordinários efeitos materiais. Ai, que delícia, né, gente? Nossa Senhora, que delícia você saber disso. Então agora, prática nas afirmações. Prática nas afirmações aí, para cada vez mais vocês terem mais abundância, mais saúde, mais prosperidade, mais alegria na vida de vocês. Pelas vossas palavras podeis criar um ambiente atrativo e novas oportunidades para vosso progresso, desde que elas sejam carregadas de energia e confiança em vossas qualidades reais. Aí aqui você pode falar, Cris, mas eu ainda não tenho essa confiança. Gente, isso é uma prática. Você pode não ter confiança agora, mas conforme você vai praticando, conforme você vai lendo, escutando essas palavras, escutando esses ensinamentos, essas afirmações, esta oração que eu tenho aqui do Ser Magnífico, aquela oração da cura, da rejeição,
aquilo vai entrando em você, vai entrando no seu consciente, tua mente vai começar a aceitar aquilo como verdadeiro e você vai conseguir mudar, você vai conseguir acreditar que as palavras têm poder, que as afirmações têm poder, tá bom, gente? É prática, é praticar. Eu também não tinha isso, porque a gente vai perdendo a nossa fé com tanta coisa que vai acontecendo na nossa vida e a gente passa a não acreditar, mas isso é um trabalho constante, é consistência naquilo que você está fazendo, tá? Porque chega uma hora que a gente vai perdendo a energia, e como que a gente recupera a energia? Fazendo afirmações, lendo exemplos aqui, você vê quantos exemplos aqui que ele dá, né, de pessoas que conseguiram sair apenas com afirmações, apenas com palavras. E é simples, só que o que é passado pra gente, que é difícil, que não é assim tão fácil, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é, gente, é muito simples. É simples, muito como tomar um copo d'água. É muito simples como você abrir os olhos. É muito simples como você está respirando agora. Pelas vossas palavras podeis criar um ambiente atrativo e novas oportunidades. As vossas palavras são as expressões de vossos pensamentos subconscientes. E quando falais, estáis manifestando sem saber o que se passa em vosso íntimo. Como disse Salomão, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Por esse motivo, para alterardes vossa atitude mental e vossos sentimentos internos, transformando-os em pensamentos otimistas, alegres e elevados, convém falardes no mesmo tom e proferirdes somente palavras animadoras e construtivas. Quanto mais falardes no bem, quanto mais expressardes vossa confiança na vitória e na prosperidade, mais oportunidades de progresso se vos apresentarão, em virtude da lei da atração mútua dos semelhantes. É uma lei. Deveis aplicar o mais conscientemente possível nas vossas conversas diárias a lei das palavras construtivas, pois aquilo que dizeis aos outros exerce uma considerável influência sobre o que pensarão de vós e reage sobre vossa mente. Então, olha só, o que ele quer dizer aqui? Quanto mais a gente for consciente das palavras que nós estamos falando, né? Colocar mais energia, né? Construtiva, mais isso, o que vai acontecer? Olha só, deveis aplicar o mais conscientemente possível nas vossas conversas diárias a lei das palavras construtivas, pois aquilo que dizeis aos outros exerce uma considerável influência sobre o que pensarão de vós e reage sobre a vossa mente. Então, o que ele quer dizer aqui? Quanto mais for considerada, quanto mais palavras você falar com os outros, o que vai acontecer, gente? Mais as pessoas vão acreditar em você, mais as pessoas vão começar a ver que você realmente acredita naquilo, vão começar a olhar você com outros olhos. E o que vai acontecer? Elas também estarão ajudando você a construir aquilo, porque elas vão acreditar no que você está falando. O vosso desenvolvimento segue invariavelmente a direção de vossa corrente mental, a qual se concretiza pelas vossas palavras. A vossa palavra é a vossa varinha de condão, com a qual ordenais a substância universal que tome as formas que quereis dar-lhe. Então, a tua palavra é como se fosse uma varinha. Você não precisa ter a varinha, mas a sua palavra já é a sua varinha. Tendes o poder de mudar uma condição infeliz, vibrando sobre ela a varinha de vossa palavra. Então, por exemplo, assim, nossa, eu tô tão cansada. Não tem gente que fala assim, vai trabalhar, nossa, eu tô tão cansada. Como que você pode mudar isso? Porque conforme você vai falando, você vai ficando cada vez mais cansado, cada vez mais cansado, cada vez mais cansado, porque a sua palavra é o que você é. Ela é o que você tá vibrando. Eu tô cansado, eu tô cansado. Então, ao invés disso, mude. Nossa, hoje eu trabalhei muito, mas eu tô tão bem, porque o dia passou rapidinho. Tenta, vai começando a fazer isso, mudando as frases que você está falando, tendo consciência. Ah lá, ó. Então, no lugar da tristeza virá a alegria, no lugar da moléstia a saúde, no lugar da miséria a abundância.
A vossa faculdade imaginativa é a faculdade criadora e é de grande importância escolherdes palavras que deem um clarão da realização do pedido. Não deveis fazer uma visualização ou afirmação forçada do que quereis, mas sim pedir a Deus que vos ilumine a mente com a ideia do que desejais. Então não adianta você ficar forçando uma coisa, porque lembra, quando você tá no amor, é leve, é poder. Quando você tá no amor, você tá empoderada. Quando você tá no medo, é como fazer, o que eu vou fazer, você tá na força, você tá na fraqueza, no fracasso. Deu para entender a diferença, gente? Então não force, mas peça a Deus, mas sim, peça a Deus que vos ilumine a mente com a ideia de que desejais. Disse Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Ele queria dizer que conhecereis a verdade de toda situação que tiverdes de enfrentar. Não há verdade na necessidade e na limitação. Vibrareis somente ela, a varinha de vossa palavra, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. O medo, a dúvida, a ansiedade, o ressentimento abatem as células do corpo, abalam o sistema nervoso e produzem as moléstias e os desastres. A felicidade e o bem-estar devem ser alcançados pela conquista da natureza emotiva. A força move, porém não é movida. Olha só a diferença. A força move, ela não é movida. Então, não force, não é você que vai fazer isso, tá bom? Quando permanecerdes calmos e serenos, dispuserdes de bom apetite e vos sentirdes alegres e felizes, embora as aparências sejam contra vós, então tereis alcançado o poder de dominar os ventos e as águas e governar as vossas condições. A vossa palavra é a vossa varinha mágica com a qual transmutareis em êxito ou insucesso aparente. Tereis a certeza absoluta de que o vosso suprimento é ilimitado e imediato, e todas as coisas que vos forem necessárias se manifestarão instantaneamente no exterior. Por exemplo, durante uma viagem por mar, uma senhora despertou pela manhã, ao ruído dos aparelhos para desfazer a serração. O mar estava coberto de uma densa serração que parecia não querer se dissolver. Imediatamente a senhora proferiu estas palavras: não há serração na mente divina, portanto, que esta serração desapareça. Agradeço a Deus pela chegada do sol. Alguns minutos depois, apareceu um esplêndido sol, pois é fato que o ser humano tem o domínio sobre os elementos e todas as coisas criadas. Tendes o poder de dissolver a serração que cobre a vossa vida, seja ela pela falta de bens, de saúde, de amor ou de felicidade, pelo emprego de vossa palavra proferida e manifestando os sentimentos de amor e harmonia. O amor, que é a mais perfeita expressão de Deus, é o maior dissolvente das sombrias nuvens de vosso destino, e é por meio dele que podereis exercer domínio sobre toda a natureza. Conhecedor profunda da psicologia humana, o divino mestre Jesus Cristo disse: porém eu vos digo, amai vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos tratam mal e vos insultam. Os bons pensamentos produzem uma grande aura de proteção para quem os emite, e nenhuma arma que seja dirigida contra ele prosperará. Por outras palavras, o amor e a bondade destroem os inimigos que estão dentro do indivíduo, e assim deixam de existir também os inimigos externos. Que as vossas palavras, caríssimos irmãos, sejam sempre a mais perfeita expressão dos sentimentos de harmonia, amor, verdade e justiça para com toda a humanidade. Então, gente, você viu, né? O poder da palavra. Então, o poder tá aí com vocês, gente. É só a gente praticar. É fácil.
mas a gente pensa que é difícil porque a gente quer que aconteça. A gente passou... Quanto tempo você está proferindo essas palavras de pobreza, de escassez, de doença em sua vida? Quantos anos? E eu vou falar uma coisa para vocês muito importante. Além de tudo que está escrito aqui nesse livro. A palavra positiva, as afirmações positivas, porque existem afirmações negativas, né? Ah, você é horrível, isso é uma afirmação negativa, tá? Então, as afirmações positivas, as afirmações construtivas, as afirmações elevadas, elas têm um poder, vamos dizer assim, 50%, 1000 vezes, 10.000 vezes mais poderosa que uma afirmação negativa. Mas o que é mostrado pra gente? Sempre que o mal tá vencendo, não, gente. É o bem. Por quê? Por que a gente vê menos coisas boas, mas tudo tá fluindo? Porque a gente não precisa estar 100% acima do mal ou 50% acima do mal. O mal, ele não tem tanto poder. Então a palavra negativa não tem poder maior que a palavra positiva, que as afirmações positivas. Só que a gente vê o quê? Como está acontecendo muita coisa negativa, aquilo aparenta ser maior que o positivo. Então, mude a mente, dê valor às palavras, tenha consciência do que você está. Use a sua varinha de condão, use a varinha de condão, a sua varinha mágica, que é o quê? As palavras. A sua boca é uma varinha mágica, é a sua varinha de condão, tá bom, gente? Esse vídeo ficou bem longo, né? Porque era bastante aqui. Esse livro, ele tem muita coisa pra gente falar aqui, muita coisa mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Usem as afirmações. Eu já falei que as afirmações são importantíssimas aqui. Muito mesmo. Então, use as afirmações para você ter uma nova realidade, uma nova vida aí. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Não percam, quarta-feira que vem, o próximo capítulo, que é o 4º capítulo do livro Alegria e Triunfo, a Lei da Não Resistência. Olha só. Então, vocês estão vendo aí que tá vindo numa progressão. Não percam, continue aqui comigo para nós evoluirmos, usarmos cada vez mais a nossa varinha aí, a nossa palavra ao nosso favor. Um beijo, fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas, vocês são maravilhosos seres absolutos, criados à imagem e semelhança de Deus. Até a próxima quarta-feira com o 4º capítulo do livro Alegria e Triunfo. Eu amo vocês.